por alguns momentos. Mas os que estão em Cristo, a Bíblia diz que já passaram da morte para a vida. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão. Glória a Deus, é verdade. E pastor Jonas, ela é o final de tudo ou existe vida após, pastor Jonas? A morte é o final de tudo? Bom, então, Certo, Lucas. a morte, ela... É o final de tudo? Ou Bom, existe vida após? Porque tem algum segmento aí que crê mais ou menos assim, tem vida, tem... tem gente que vai acreditar que morreu, acabou, né? É um pouco polêmica essa resposta? Assim, ela tem várias vertentes teológicas, doutrinárias, né? Mas polêmico não. A Bíblia vai dizer que nós somos feitos do pó da terra e Deus soprou em nós o fôlego de vida. Sim. E aí nós passamos a ser uma alma vivente, né? A Bíblia também vai falar que o pó volta à terra, né? Que o era, e o fôlego de vida, que é o que em algumas traduções traduzido para espírito, né? O fôlego de vida volta a Deus que o deu. O fôlego de vida volta a Deus que o deu. O espírito volta a Deus que o deu. Então, a gente vê aí que o homem é constituído, já quando eu digo, de duas matérias. Uma matéria inanimada, né? Ele é feito do pó da terra e é constituído ali um boneco de barro, né? Como a gente vê no relato de Gênesis. E Deus decidiu então soprar o seu fôlego de vida. E a gente passa a ser uma alma vivente, né? E aí, ao tirar esse fôlego de vida, nós voltamos à matéria inanimada, né? E voltamos aonde? Para nossa origem, que é o pó da terra. Eu sei. Né? A gente volta, tanto é que nós somos enterrados, né? Literalmente. Voltamos lá para o pó da terra, né? Voltamos. Alguns são cremados, mas vai virar pó, cinza do mesmo jeito. Há quem diga que é 7 palmos e meio. 7 palmos e meio. Então, aí, nesse quesito, muitos vão dizer assim, não, morreu, acabou-se, né? Só não tem jeito para uma coisa, um ditado popular, né? Para morte, vamos dizer, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou, só não tem jeito para isso. É isso assim mesmo? Mas é assim o que mesmo? as pessoas dizem. Não, é um pensamento equivocado. Porque se nós não cremos que a morte é o fim. Você vê um episódio nos evangelhos, Diácono Gildo, que pode falar. Muito... Fica à vontade. Eu tô só resolvendo aqui uns negócios, mas pode ficar à vontade. Porque me deixa inquieto e eu perdo o raciocínio. E aí a gente percebe, Diácono Gildo, que nos relatos bíblicos, né, dos evangelhos, a gente vê Jesus cruzar com a morte algumas vezes. Sim. Jesus cruzar com a morte, antes da morte dele próprio. E aí ele cruza com a morte de quem? Quando? Ele cruza com a morte da filha de Jairo. Sim. E aí o que é que ele faz? Torna a viver de novo. Ele cruza com a morte do filho da viúva, né? Que o carrinho enterro já está seguindo o enterro. De Lázaro. Não, Lázaro já... Lázaro também. Isso. E Lázaro já está morto há 4 dias. Já estava se decompondo, estava se desmanchando. Eita Deus. E aí Deus traz Lázaro de volta à vida. Então nós vemos Jesus cruzar, nos relatos dos evangélicos, ele cruza com a morte algumas vezes. E aí ele mesmo enfrenta essa morte, né? Então nós vemos aí, só esses relatos que eu citei, 4 vezes. Um é ele próprio, outra com outros mortos. Ele traz os 3 à vida e ele também torna a ressuscitar o 3º dia. Então a morte, Jesus é o exemplo que nós temos mais fiel de que a morte tem jeito. A morte tem jeito, pastor Jonas? Interessante. Esse ditado popular está equivocado, né? O pessoal diz só não tem jeito para a morte. Não, mas quando Jesus cruza com a morte... Tem jeito. Tem jeito. Deus dá um jeito na morte, né? Deus dá um jeito. E ele traz de volta a vida, né? Então nós vemos nos evangelhos esses encontros cara a cara com a morte. Jesus enfrentou a morte não só na sua morte e ressurreição, mas na morte de outras pessoas. E ressuscitou. E a Bíblia vai falar também que na ressurreição de Cristo, várias pessoas ressuscitaram junto. Foi tão poderosa que muitas pessoas que estavam mortas ressuscitaram junto com ele. Só uma prévia do que acontecerá na volta de Jesus. Verdade. No retorno dele, acontecerá que todos que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão. Ele chega a dizer para as irmãs de Lázaro o seguinte: aquele que, não só para as irmãs de Lázaro, mas todos que estavam assistindo àquela ressurreição de Lázaro, né? Ele diz: tira a pedra, e aí os pessoal já dizem:
cheira mal, mas não dá, não. Ninguém vai aguentar ficar aqui. Ele tira a pedra. E aí ele direcionou a palavra, Lázaro, sai para fora. Há quem diga, né, alguns teólogos que dizem que a palavra de Jesus é tão poderosa, porque é uma palavra criadora. Ele estava no princípio criando, e pelo poder da palavra ele criou do nada tudo que existe. E há quem diga que se Jesus não tivesse direcionado, Lázaro, sai para fora, talvez se ele tivesse dito só sai para fora, todos que estavam mortos ressuscitavam pelo poder da palavra de Jesus. Então Jesus trouxe tudo à existência do nada. Ele disse, haja luz, e houve luz. Verdade. E aí ele diz, Lázaro, sai para fora. E a morte não pôde conter um homem que já estava em estado de decomposição. Então olha como Jesus aqui, ele, quando encara a morte, ele nos mostra apenas um flash do que será o glorioso dia da sua volta. Verdade. Então, Jesus é o nosso exemplo maior de que a morte ela não pode parar aqueles que estão nele. A morte ela não é o fim da história, não é o fim da linha para aqueles que estão em Cristo Jesus. Claro que será o fim da linha para aqueles que não aceitarem Jesus como seu Salvador. Acabou ali. Acaba ali e serão ressuscitados somente para receberem a sentença, que é o salário do pecado, que é a morte eterna, né? Então, além do pecado adâmico que nós estamos recebendo, essa morte que nós enfrentamos primeiro, é consequência do pecado de Adão, nosso pai. Mas a segunda morte já é consequência dos nossos próprios erros. Ninguém pode dizer que será condenado injustamente. Não. Então, a segunda morte já é um castigo, porque Deus veio resolver o problema do pecado na nossa vida, o pecado de Adão. E aí a gente vai conhecer essa consequência do pecado de Adão, porque Deus perdoa o pecado, mas ele não isenta das suas consequências. Então, como nós já nascemos, fomos gerados em pecado, como diz Davi, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe, porque ele sabe que ele é pecador por causa de Adão, seu pai. Mas aí Deus vem e soluciona o problema de Adão. O pecado de Adão não mais nos condena. E o que é que pode nos condenar? Os nossos próprios pecados. Verdade. E aí, quando ele diz assim, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós somos libertos da condenação do pecado adâmico. E aí aqueles que são libertos em Cristo Jesus e que são justificados por Cristo Jesus agora vivem como salvos. E aí, ao viver como salvo, você persevera nesse processo de salvação. E ao perseverar nesse processo de salvação, você vai encontrar com Jesus, né? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse processo é a caminhada cristã. E aí, quando Jesus enfrenta a morte, aqui para me finalizar, fazer esse resumo dessa pergunta, à vontade, ele sai vencedor todas as vezes. Porque nós não acreditaríamos nas promessas de Cristo. Porque nós não depositaríamos nossa confiança nele, porque todos os embates que ele teve com a morte, ele saiu vencedor. E a sua ressurreição é só um flash, é só uma pequena amostra do seu poder grandioso. Pois a Bíblia diz que muitas pessoas ressuscitaram só pelo simples fato de Jesus ter vencido a morte. E Jesus ter sido ressuscitado ao terceiro dia. E aí, pelo poder da sua palavra, assim como ele trouxe o Lázaro de volta à vida, naquele grande dia, pelo poder da palavra dele, ele trará todos quantos estão mortos em Cristo a ressurreição. Ele diz para as irmãs, né, de Lázaro, Marta e Maria, ele chega a dizer, sabe o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, olha aí como Jesus tem jeito para a morte. Então, há vida após a morte. Quem faz essa promessa é quem já venceu, quem de lá saiu. Ele não está sepultado. Então, nós podemos crer, porque ele foi fiel para cumprir a promessa aos seus discípulos, que estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra e no terceiro dia ressuscitaria. Ele, quando cruzou a morte no seu ministério, de 3 anos e meio, só nesses relatos do Evangelho nós vemos
3, 4 vezes Jesus vencendo a morte. Fora as vezes que João chega a dizer que se tivesse sido relatado todas as coisas que Jesus fez, não caberia nos seus livros. Então eu imagino que Jesus não só curou, ele não só transformou água em vinho, ele não só andou sobre o mar, ele não só fez coisas assim extraordinárias, mas ele libertou o homem e ele venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Você pergunta ao ser humano, quem é que quer morrer? Ninguém quer. Ninguém em sã consciência, em saúde emocional e espiritual boa, perfeita, vai querer desejar a morte. As pessoas querem viver. Apesar de que nessa nossa vida há muito sofrimento, você passa por muita coisa boa, mas também passa por muita coisa ruim, mas ninguém quer deixar de viver. Você pode perguntar para uma pessoa pobre, você pode perguntar para uma pessoa rica, se quer morrer? Não quer. Você pode perguntar para uma pessoa de rua, se ela estiver bem emocionalmente, ela não vai dizer que quer morrer, ela quer viver. É verdade. Porque nós nascemos, Deus colocou em nós, no nosso coração, desejo pela eternidade. O ser humano quer ser eterno. Tanto é que a ciência evolui, os poderosos querem eternizar-se no poder, querem serem eternos, mas a morte é uma realidade, a velhice, a degradação, as leis físicas, né, da entropia, elas fazem com que o homem envelheça, com que as coisas se desgastem, com que as coisas se acabem e o homem morre e desce ao pó da terra. Meu Deus. Mas as palavras de Deus permanecem para sempre. Né? Seca-se a erva e a flor, murcha-se a flor, né? O homem morre e ela morre também, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E essas palavras são dignas da nossa confiança. Fiel e verdadeiro é aquele que prometeu que nos ressuscitaria no último dia. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido Francisco Nunes, Diácono Francisco Nunes, também um divulgador da nossa obra aqui. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A nossa irmã Tereza Silva também está conectada com a gente. Um abraço. Nosso querido irmão Aguinaldo, ele diz: que bênção, louvado seja Deus. Deixa eu ver quem mais. Pastor Francis José. Pastor Francis agora está lá em Juazeiro do Norte, de volta a IAP Juazeiro. Está aqui conectado com a gente. Então, gente, hoje nós estamos falando sobre o problema da morte. Não é isso, pastor Jonas? Mesmo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, meu pastor. Quando morremos, para onde que nós vamos? Para onde é que a gente vai quando morre, pastor? Interessante essa pergunta. Isso. Justamente pelas interpretações. Várias, né? Pelas traduções e por distorções, né? Doutrinas humanas. Né? A gente percebe que cada denominação puxa brasa para aquilo que acredita, né? E aí alguns dizem, morreu, foi direto para a glória. Né? E porque eles interpretam o texto que diz assim, morreu, segue-se o juízo, né? Isso. Então você já foi julgado ali depois da sua morte, se você vai para o céu ou para o inferno, né? Aí eles acreditam em inferno literal, aí para corroborar com sua doutrina, aí vai direto para o inferno. Há um inferno que queima todo dia, né? E há pessoas hoje no inferno, há pessoas hoje no céu. Né? Mas aí, ao pé da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina é que lá em Eclesiastes diz assim, ó, o sábio Salomão, para a sepultura onde tu vais não há projeto, né? Ele diz assim, ó, faz o que tu tem que fazer com todas as tuas forças, porque lá na sepultura, que é para onde tu vais, já era. Não há projeto, não há conhecimento, né? Não há nada que possa ser feito. Então, a Bíblia vai dizer que o pó volta à terra e o fôlego de vida volta a Deus que os deu. E aí, é nesse espaço de tempo, até a vinda de Jesus, onde estão os mortos? Essa é a pergunta, né? Para onde vai? Para onde? E aí, eu vou aqui apresentar as correntes, né, de pensamentos. Então, há uma ideia, né, que é a ideia mais difundida no meio evangélico, né, de que depois da morte, uns vão para o céu, outros vão para o inferno. No meio do evangelho mesmo. É uma ideia que é mais aceita entre os evangélicos, né? É essa. Mas o relato bíblico diz que os mortos em Cristo dormem, né? Como Jesus falou para Lázaro, né? Como Jesus falou para as irmãs de Lázaro, a morte é como um sono. Né? Na verdade, a Bíblia chama a morte de sono.
54 vezes isso. Jesus ensinou que a morte é como um sono. E quem dorme não vai para canto nenhum, né? Tá lá dormindo. Então, se a gente dorme na sepultura, então nós estamos lá, sepultados. E aí a morte é como um sono. Ele diz aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, ele dorme, vai melhorar? Os discípulos pensaram que ele até estava vivo, né? Aí, ele dorme, Senhor, então ele vai melhorar, né? Aí o Senhor diz assim: Jesus tinha falado da sua morte, né? A Bíblia vai falar. Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Jesus disse: ó, Lázaro morreu. Porque Jesus trata a morte como um sono. Então, quando nós vamos dormir na nossa cama, nós literalmente dormimos na nossa cama. Nós não vamos para canto nenhum. Nós estamos lá, descansando ou dormindo, não é verdade? Assim, quem dorme no pó da terra, ele está lá, sepultado. No pó da terra. Lázaro estava onde? Lázaro tinha saído da sepultura? Não. Senão ele não tinha vindo para fora, como Jesus senão chama. Ele não tinha saído para fora. Tinha vindo de algum canto. Tinha vindo de algum canto. Mas Lázaro continuava lá sepultado. Jesus trata a morte como esse sono. Então, Lázaro dorme, ele vai dizer. Aí os discípulos pensam, então vai melhorar. Não, Jesus está falando que ele tinha morrido. E aí, Lázaro já estava morto por 4 dias quando Jesus chegou. Mas quando se dirigiram à tumba, Jesus provou que é tão fácil para Deus ressuscitar alguém dos mortos quanto é para nós acordar alguém que esteja dormindo. Olha aí como Jesus é poderoso, né? Foi tão fácil para Jesus ressuscitar Lázaro do sono, como seria tão fácil para mim chegar para você e acorda, Gildo, e te acordar do sono. Ele tem esse poder, nós não. E aí a Bíblia vai falar, o fôlego de vida volta a Deus e o pó volta à terra que o era. Eclesiastes também vai corroborar com essa ideia, dizendo o seguinte: para a sepultura de onde tu vais, né, não há obra, não há nada que possa ser feito. Tal. E aí, qual seria o sentido da ressurreição dos justos se a gente já fosse direto para a glória? Não precisava Jesus voltar. Eu diria assim, Senhor, estava tão bom lá, para que eu tive que voltar? Para que eu tive que né? Nós só teremos o corpo glorificado, a Bíblia diz isso, na primeira ressurreição. A palavra de Deus diz assim, ó, bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. E a Bíblia diz que na primeira ressurreição, os que estiverem em Cristo vivos serão transformados no corpo glorioso. Isso. E os mortos, mas não precederão aos que dormem, olha. Os que dormem em Cristo serão ressuscitados e transformados já, ressuscitarão já com o corpo glorificado. Então, qual é a necessidade de Jesus ressuscitar os mortos se morreu, já foi direto para a glória? Mas se eles estiverem dormindo, sepultados, há uma necessidade de ressurreição. Então, é entender a lógica bíblica, é ligar os textos bíblicos e fazer uma exegese correta a respeito da ressurreição. Então, à luz da palavra de Deus, biblicamente, é uma ideia errônea entender que morreu, foi direto para a glória. Hoje tem uma estrelinha no céu, tem alguém olhando por mim. Mas essa ideia não é bíblica. Esse segmento é grande, né, no meio do evangelho. A maioria dos evangélicos, uma grande parte, né, eu não vou dizer a maioria, que é generalizar já, mas grande parte dos evangélicos tem esse entendimento equivocado, né, de que as pessoas morrem e vão direto para o céu ou morrem e vão direto para o inferno. Elas serão julgadas. O texto vai dizer assim, ó, depois da morte segue-se o juízo. Por quê? Porque depois da morte, morreu com Cristo, você já está sentenciado para uma vida eterna. Mas morreu sem Cristo, você também já está sentenciado para uma morte eterna. O juízo é na morte mesmo. Você vai estar sentenciado. Por quê? Porque a primeira ressurreição será para salvação. Não haverá juízo nela. Não haverá julgamento nela. O julgamento é para condenação na segunda ressurreição. A ressurreição dos ímpios, né? Que depois do milênio, com a Bíblia, o relato cronológico de Apocalipse nos mostra isso. Depois do milênio, serão ressuscitados, aí haverá Satanás, mais uma vez, enganará eles, que eles tentarão contra a cidade santa, e aí serão destruídos definitivamente
Deus exercendo agora seu juízo definitivo sobre o pecado e a morte. Então a morte será tragada pela vida. Né? Como diz o texto lá de Apocalipse. Onde está a morte, o teu veneno mortal? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, o teu poder? Tragada foi a morte pela vida. Ela será engolida, será destruída definitivamente. E só haverá agora vida. Não haverá mais nem raiz, nem ramo de pecado. Os ímpios, a morte, será tudo jogado no balaio de gato só, no fogo da destruição de Deus. O fogo que arde eternamente, que alguns interpretam o fogo eterno, como fogo que queima eternamente, como inferno literal, né? Mas o fogo que queima eternamente, como diz o relato da epístola de Judas, né, irmão de Jesus? Isso. O relato vai dizer assim, ó, assim como Sodoma e Gomorra sofreram castigo do fogo eterno, assim também os ímpios naquele último dia receberão castigo do fogo eterno de Deus. Né? Então, quando ele fala de fogo eterno, ele não está falando que fogo que queima para sempre, senão Sodoma e Gomorra estavam queimando até hoje. Mas é os resultados desse fogo que ecoam para a eternidade. Elas nunca mais existiram. Então, aqueles que passarão pelo fogo eterno de Deus é aqueles que deixarão de existir eternamente. As consequências desse fogo são eternas. Como Sodoma e Gomorra nunca mais existiram como cidades. Então, a gente tem que entender tudo isso. Amém. Você que está conectado com a gente, hoje estamos falando sobre o problema da morte. Esse é o assunto de hoje, o tema que a gente está comentando. E, pastor Jonas, os mortos sabem de alguma coisa, meu pastor? Eles estão mortinhos lá, mas eles sabem de tudo, pastor? Há quem diga, né, que eles vêm ainda perturbar os outros, né? Fica por aí, né? Os mortos. Há uma ideia também, até no meio cristão, católico, né, de que eles têm que pagar uma penitência, tem que acender vela para eles encontrar a luz, que eles estão vagando, né? Há pensamentos assim. Mas a Bíblia, ela vai nos levar a entender... O que a Bíblia diz? A Bíblia vai nos levar a entender que os mortos não sabem coisa alguma, né? Deixa eu ver se eu acho o texto. É interessante, né? Diz assim, ó. É lá em Eclesiastes. Deixa eu achar o texto. Aqui, ó. Eclesiastes 9:5. Diz assim, ó. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:5. E o 9:6 diz assim, ó. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito tempo desapareceram. Seus sentimentos, emoções, capacidades intelectuais morreram com ele. Então, depois da morte, não há sentimento, emoção, capacidade intelectual nenhuma. Não existe essa ideia de que o morto vem atrás de família, vem querer dar uma lição de moral, querer pregar. Né? Muitos interpretam a parábola do rico e do Lázaro de forma literal, né? E acreditam nessas coisas, né? Mas parábola é um erro hermenêutico, né? Foge da regra hermenêutica interpretar a parábola como se fosse literal, pela literalidade, né? O que é que a gente interpreta pela literalidade? Os textos históricos. Alegoria se interpreta de forma alegórica. Então, parábola já está dizendo. Há uma mensagem nas entrelinhas. Os personagens não são o que são. Como a parábola do joio e do trigo. Né? Os personagens não são o joio e o trigo literal. Né? Eles representam o personagem. Assim como a parábola do semeador que saiu a semear, e depois Jesus vai dar a explicação. Que a semente era a palavra de Deus, que a terra era os corações, que tal terra era o coração de tal jeito. Então, é isso. E aí, ninguém pode estar em cima de pedra, não. Isso. E aí as pessoas interpretam de forma literal e erram. A Bíblia vai dizer assim, ó, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. E aí as pessoas não conhecem essas regras hermenêuticas e acabam criando doutrinas em cima de textos alegóricos. Mas alma somos nós na integralidade do ser humano. Soprou Deus, vou remeter de novo a Gênesis. Fôlego de vida na narina do homem, o homem passou a ser alma vivente. O homem só é alma vivente, só é uma alma quando ele é um ser vivo, completo. Quando ele morre, ele é pó
e o fôlego de vida é requerido de novo para Deus. O ser humano, então, ele não é divisível, como muitas pessoas acreditam que é corpo, alma e espírito. Nós somos um ser integral. E aí, quando nós morremos, esse ser integral morre, também suas capacidades cognitivas morrem, seu cérebro é desintegrado, né, na decomposição. Como é que vai ter capacidade de pensar, de raciocinar? O cérebro é desintegrado, as emoções morrem, como diz o texto de Eclesiastes. O amor, o ódio, a inveja, muito desapareceram. Todas as suas emoções morrem. Então não tem como se alegrar, se entristecer. Você está literalmente num sono mais profundo. Como eu e você, quando dorme, num sono bem profundo, e a gente no outro dia acorda, parece que a noite passou em um segundo, rapidinho, né? Bem verdade. Rapidinho. Assim também é aqueles que morreram. Para eles, o tempo, eles não têm noção de tempo. Para eles não está demorando nada. Para eles não têm capacidade de raciocinar e de ver o que está acontecendo aqui. A Bíblia é clara em dizer que os mortos nada sabem. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Então eles não pensam, não agem, nem raciocinam, apenas dormem. E aí vai ser muito rápido, porque quem dorme sabe. Eu e você, quando vamos dormir, sabe que passa muito rápido. É verdade. Então eles ressuscitarão depois de aqueles que morreram há 2.000 anos, há 5.000 anos, há 4.000 anos, há 3.000 anos, para eles vai ser como uma noite de sono, o dia da ressurreição. Por isso que a Bíblia também vai dizer, depois da morte segue-se o juízo. Porque depois da morte você vai acordar ou para eternidade ou para condenação para a morte eterna. Então o tempo demora a passar para nós, estamos acordados, estamos vivos. Mas para os que dormem, passa rápido. Então, os que dormem, verdade, de nenhuma maneira sabem o que está acontecendo debaixo do céu, né? É o que a Bíblia nos ensina. Então não tem esse negócio de alma penada, de fantasma, de as pessoas ter consciência do que é um seu parente, aí vai lá tentar se comunicar com o parente. Isso é ação demoníaca. Isso é Satanás enganando. Como fez com Eva. Assumiu a forma da serpente. Né? Então, é isso, até com o espírito de Samuel ele mexeu, né? Então ele mexeu com... Saul foi lá e ele... Terrível, né? Então é isso, a comunicação com mortos, nada passa de ação demoníaca. Porque os mortos nada sabem, eles estão com suas capacidades intelectuais desligadas, né? Porque o cérebro se desintegrou na decomposição. E eles estão com suas emoções mortas, porque o fôlego de vida foi tirado do corpo. E o corpo, que é o nosso cérebro que nos dá a capacidade de pensar, de raciocinar, onde flui as emoções, né, do ser humano. Diz que é aqui no coração, mas aqui só bombeia sangue, é aqui. Né? Então, onde flui nossas emoções, tudo, nosso intelecto, está desintegrado. E aí só o nosso fôlego de vida está com Deus. Então não tem como fazer nada. Não há o que fazer. Morto. Mortinho da Silva. Mortinho da Silva. É verdade. Nós estamos falando, amados irmãos, vocês que chegaram agora com a gente, assim como o nosso querido Diácono Daniel, da IAP Horizonte, que conectado com a gente, Pastor Jonas. A nossa irmã também, Quitéria da Silva. E nossa irmã Raquel Advilles, um abraço, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos falando sobre o problema da alma. Esse é o... E, Pastor Jonas, a da morte, rapaz, ainda bem que tá... o Lucas me corrigindo aqui, o Pastor Jonas me corrigindo. Estou falando só da morte, problema da alma, né? O problema da morte, né, Pastor Jonas? O problema da alma humana é a morte. Pronto. O problema da alma humana é a morte, é isso? Tá bom. Vamos lá, ainda tem pergunta aqui, Pastor Jonas. Dizem que a alma, agora é a alma, viu? Que a alma é imortal. A alma é imortal mesmo, Pastor Jonas? Rapaz, dizem que a alma é imortal, né? Vamos lá. Muitos vão dizer... morre? Muitos cristãos, né? Como eu disse, que a alma não morre. Eles acreditam na imortalidade da alma. É uma doutrina de muitas denominações, né? Sim. Eles creem que a alma é imortal. Mas só quem é imortal? Só quem é imortal é Deus. Só quem tem esse atributo é Deus. Nós não somos deuses. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas Deus não compartilhou alguns atributos conosco, né? Inclusive da imortalidade. Deus é espírito, ele é imortal,
ele é atemporal, ele é fora do tempo, não tem velhice para ele, ele está fora da lei da entropia, né? Da lei da física. As leis da física não prendem. A gravidade exerce força sobre nós. As leis da física, como a entropia, né, exercem força sobre nós, mas não ele. Ele está fora disso. Ele é atemporal, ele é eterno, ele subsiste eternamente. Então ele é muito poderoso e é isso que faz dele ser Deus. São esses atributos que ele não compartilhou com o ser humano. E aí o ser humano, ele é finito, ele é mortal. O que nos faz pensar que nós somos imortais? Então. Que nós somos eternos? Não, nós não somos nada, somos pó, somos cinza. Né? E aí, o que diz aqui, deixa eu ver o texto, um texto que expressa bem essa realidade, é 1 Timóteo 6,15, verso 6,15, diz assim, ó, Deus é o único que é imortal. Eu acho que é a passagem, é o Deus eterno e imortal. Deixa eu ver, 1 Timóteo 6. Deixa eu abrir bem rapidinho aqui, que é uma passagem muito boa para ilustrar isso que eu estou falando. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Vou abrir bem rápido aqui. Abre aí, pastor Jonas. Para a gente não perder tempo. Pronto. Vou abrir aqui no celular. 1 Timóteo. Tem uma pergunta aqui, já eu te faço, pastor Show de Jonas. bola. Nossa querida irmã Raquel de Vios. 6. Segura aí, irmã Raquel, que já eu faço aqui pro nosso querido pastor. Diz o seguinte, ó. A qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só, olha, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então a própria Bíblia vai dizer que ele é o único imortal. Então não há o que pensar que a alma é imortal. A alma morre também. O sono, ela dorme e ela será destruída dos ímpios. A dos ímpios será destruída na segunda ressurreição. Não vai ter, é isso que é uma ideia que a gente tem que desconstruir da nossa mente, que foi uma ideia na era medieval da Igreja Católica, período da Inquisição, nesse período que a Igreja amedrontou as pessoas com a ideia de inferno literal, e elas criaram a imagem de Satanás com tridente, com chifres, muito feio, o inferno de fogo, aquele coisa toda. Foi uma criação da Igreja Católica num período para pôr medo nas pessoas, para que as pessoas fizessem o que a Igreja mandasse. A Igreja exerceu um poder poderoso. No tempo, ela foi império, ela teve esse período imperial, teve o período medieval, onde havia as guerras santas, né? As famosas cruzadas. Então, essa ideia construída pela Igreja Católica ao longo dos séculos é uma ideia que enraizou na mente, porque é a religião que predominou por muito tempo. E as pessoas têm uma ideia de inferno literal. Mas o inferno... A Igreja Católica que... Isso, e nas traduções da Bíblia, eles botaram essa ideia de inferno como fogo literal. Mas o inferno é sepultura no original. O inferno é sepultura. E aí, essa ideia de fogo, de literal, fogo literal e alma que queime, não morre, é uma ideia católica, e nas tradições que foram pessoas que puxavam para essa ideia, né, colocaram. Mas aí a gente vê que inferno, na palavra original grega, dá uma ideia de sepultura. E aí, Diácono Gildo, para a gente finalizar aqui a resposta, vamos lá. A alma, ela será destruída, então ela não é imortal, né? O único imortal é Deus, com base no texto aqui de Timóteo que eu li. Em 1 Coríntios 15, do verso 51 até o 53, vai dizer o seguinte, ó: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. Olha aqui que interessante, aqui está falando de quê? Da ressurreição, da transformação no corpo glorioso e a ressurreição dos justos. Então é necessário que o que é mortal,
nós seres humanos, se reviste da imortalidade. Nós passaremos a ser imortais quando estivermos em corpo glorioso. O que é corrupto, o que é corruptível, o que é degradável, se reviste da incorruptibilidade. Isso vai acontecer com os vivos e com os mortos. Em Cristo, aquele que é mortal, aquilo que é corrupto, né? A Bíblia vai dizer que os que estarão vivos naquele dia serão transformados no corpo glorioso e acontecerá o que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Tanto é que ele começa dizendo assim, irmãos, a respeito da morte, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam sem entendimento a respeito da morte. E aí, como seres humanos, não somos imortais. Mas a segurança do cristão é que nós nos tornaremos imortais quando Jesus vier a segunda vez a essa terra. A certeza da promessa da imortalidade foi demonstrada quando Jesus irrompeu para fora de sua tumba e tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida por meio do Evangelho. Trouxe a luz e a vida por meio do Evangelho. Então, esse é o destino para ímpios, destruição da alma, destruição do corpo, né? Destruição definitiva. Não haverá mais nem raiz nem ramo de pecado. Não existe a ideia de inferno eterno, de fogo eterno. O que é eterno? As consequências desse fogo. Entendeu aí, Diácono? Entendi. Eterno é a destruição, como a destruição de Sodoma e Gomorra, que foram eternas. Assim também será o destino dos ímpios, Satanás e os seus anjos caídos. Pronto, a irmã Raquel de Vils, ela faz uma pergunta para você, pastor João. Ela diz, todo missionário é mortal até que se cumpra a vontade de Deus? Todo missionário? Isso. É mortal? Somos mortais. Só quem é imortal como... Não é mortal, é imortal. Todo missionário é imortal até que se cumpra a vontade de Deus. Com base no que a gente acredita que as promessas de Deus, né? As promessas de Deus... Lucas está olhando para você aqui nos bastidores. Eu acredito que essa pergunta é com base no que a gente até entende que enquanto as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida, né? Nós não morreremos, né? Mas eu acredito que sim, enquanto não cumprimos o propósito a qual Deus tem para cada um de nós, nós não morreremos. Eu creio nisso, né? Mas não a questão da imortalidade, de que nós somos imortais, né? Eu acredito que nós somos finitos, enquanto tiver promessa de Deus para nós, enquanto não cumprimos a nossa missão aqui nessa terra, claro que nós só partiremos daqui quando Deus quiser, né? Como até ele disse para Pedro, tu vai morrer por causa do Evangelho. E aí Pedro se preocupa e diz assim, e João, o que é que vai acontecer? Que sabe se morrer também. Jesus disse assim, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que é que te importa, né? Então, se preocupa com a tua vida. Deus tinha um plano para Pedro que não era o mesmo de João, né? É verdade. Então ele diz assim, Pedro, tu vai morrer já, mas João vai ficar vivo até a velhice. Lá na ilha de Pátimo ele vai receber as visões de Apocalipse, né? Então esse era o plano, né? Então tentaram matar João de todo jeito. Não morreu. Né? Não morreu, porque como eu acredito que é nesse sentido, né? Que a nossa irmã faz a pergunta, jogaram João em panela fervendo, tentaram fazer de tudo. E aí diz, ninguém consegue matar esse homem, vamos jogar ali. Né? Assim como Daniel na cova dos leões, como José no Egito, né? José não morreu enquanto não se cumpriu os planos de Deus. Daniel não morreu na cova dos leões, Sadraque e Mesaque não morreu na fornalha de fogo. Então, podemos dizer que é imortal dizer que enquanto nós tivermos promessa enquanto a missão não se cumprir para o missionário, ele é imortal. Nesse sentido eu creio nisso, né? Verdade. Nós cremos nisso porque há exemplos bíblicos disso. Enquanto o missionário não cumpre sua missão, ele é imortal, né? Porque os leões não foram capazes de comer Daniel, a fornalha não foi capaz de matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Com certeza. Né? Mas aí, pelo contrário, a gente vê que João Batista foi cortado a cabeça, né? Porque já tinha terminado sua missão, né? De anunciar o evangelho, né? Até Jesus aparecer na cena. Aí quando Jesus aparece na cena, ele diz que diminua eu e que ele cresça. E aí ele sai de cena. E aí cumpriu sua missão, né? E aí por isso, Pedro cumpriu sua missão, Paulo cumpriu sua missão, João não foi morto porque tinha ainda um plano de Deus que era de revelar as visões de Apocalipse para ele na ilha de Patmos. Então, nesse sentido, minha irmã, verdade. está faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Que
Mas no sentido de imortalidade, nenhum ser humano é imortal. Só quem é imortal é Deus. Nós seremos revestidos da imortalidade no dia em que nós ressuscitarmos no corpo glorioso, ou se tivermos o privilégio de estar vivos, não passaremos nem pela primeira morte. Né? Os que estarão vivos serão transformados no corpo glorioso e não experimentarão a morte. É um privilégio que alguns terão naquele dia. Então, a alma morre para todos. Ou só para o ímpio? A alma, ela dorme, né? Ela dorme. Então, nós morremos e estamos para Deus como um sono, né? No nosso estado de morte, para Deus como um sono, porque Ele pode trazer de novo a vida, né? Através do quê? Através de uma simples palavra de Deus, de Jesus Cristo. Ele traz aquele que está até com o cérebro decomposto e volta todas as suas capacidades mentais, suas emoções. Ele traz de volta ao conhecimento, né? E tudo quanto ele tinha vivido. Ele não esqueceu das suas irmãs, ele não esqueceu, né? Enquanto ele estava dormindo, ele estava lá. Enquanto ele estava morto, ele estava lá sem saber de nada. Mas quando Jesus ressuscitou, não apagou a memória, não deu um reset na memória dele, ele sabia quem eram suas irmãs, ele sabia o que tinha... formatado, não. Não foi formatado de fábrica, não, né? Ele sabia o que tinha acontecido, ele sabia que tinha morrido. Né? Ele sabia que tinha morrido, né? Então, até o momento da morte dele, ele sabia das coisas, mas depois que ele foi sepultado... É como se tivesse dormido, é um sono profundo. É um sono profundo. Quando você acorda, você não sabe quem tá andando dentro da casa, você não sabe quem acendeu a luz, quem ligou a televisão. Assim, é do mesmo jeito. Então esse negócio de alma andar por aí assustando os outros, isso não existe não, pastor? Não existe não. Não, né? Existe não. Porque quem tá morto tá dormindo, né? E aí é como eu falei, ó, quando eu tô dormindo e tô no sono cerrado, pode andar na casa, vai alguém, mexe numa coisa, se não tiver cuidado para não me acordar, faz um bocado de coisa e no outro dia eu nem sei o que foi feito. É verdade. Por quê? Porque eu tô dormindo. É isso da mesma forma é quem dorme em Cristo Jesus. Então ele não sabe de nada. Pronto, mas então... até o momento da sua morte, no dia que Jesus ressuscitar, ele vai saber o que foi que aconteceu até o dia da sua morte. É o espiritismo que acredita que os espíritos acreditam, se comunicam, né? E há religiões, até cristãs, que elas têm muita coisa em comum com o espiritismo. Né? Cristã mesmo. Tem cristãs que acreditam em alma, que acreditam em espírito, né? Que há um purgatório, que existe. Então há muitas... o cristianismo, né, em geral, ele tem muita ligação com o espiritismo por causa desse negócio de imortalidade da alma, de comunicação com a alma, né, com mortos. Isso. Então a Bíblia não tem margem para isso. A Bíblia nos mostra que aqueles que estão mortos estão inconscientes, né? Estão ali como um desmaio profundo até o dia que Jesus ressuscitar novamente. Glória a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã Rocilda Luna, um abraço, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Já estamos chegando ao final do nosso programa, o que a Bíblia diz de hoje. Hoje falamos sobre o problema da morte, não é isso? Esse foi o tema de hoje. Creio que você entendeu que não somos imortais, não é isso, pastor Jonas? Isso mesmo. E que há uma promessa de ressurreição, de vida eterna, né? Há uma vida após morte. Há uma vida após morte. Essa vida está em Cristo Jesus, é uma eternidade prometida por Deus, cujas suas promessas são dignas e fiéis, né? Dignas e fiéis da nossa credibilidade, porque Jesus, assim como promete, né, nas suas profecias, nas profecias de Isaías, né, profeta que viveu 600 anos antes dele, que ele viria, nasceria, morreria pelos nossos pecados, e assim o fez, assim ressuscitou, cumprindo sua promessa aos seus discípulos. E a religião cristã, né, ela é a única religião no mundo investigável, né? Paulo chega a dizer, eu vi uma frase, um cara defendendo uma tese, né, dele na universidade, Paulo chega a dizer uma frase mais corajosa que alguém pode dizer. Diz assim, olha, se Jesus não tiver ressuscitado publicamente, é vã toda a nossa fé. Então ele pega o cristianismo e diz assim, ó,
tudo isso que nós acreditamos é em vão se Jesus não tiver ressuscitado dentre os mortos. É verdade. Se Jesus não tivesse vencido a morte, ele não seria digno da nossa aceitação. Mas porque ele venceu a morte, significa dizer o quê? Que o sacrifício foi perfeito, que o sacrifício foi aceito, que a expiação foi ilimitada. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Né? Remetendo lá ao sacerdócio antigo, se o sacrifício não fosse aceito, o sacerdote era fulminado. Se o sacrifício de Cristo não fosse aceito, Deus de maneira nenhuma teria o ressuscitado dentre os mortos. Mas porque o sacrifício foi perfeito